Oração poderosa. Espírito Santo, manifeste cura divina e renove meu coração em 3 dias. Maria, com seu coração fervoroso e cheio de fé, estava na capela de São Jorge, o chão frio sob seus pés descalços. As velas tremeluziam, lançando sombras dançantes nas paredes adornadas. As orações de sua comunidade se elevavam como uma nuvem unida, formando um manto sagrado. Espírito Santo, vem. Cura meu Lucas. Um clamor incessante, desespero e esperança entrelaçados em cada sílaba. No fundo da alma, ela sentia, a cura estava prestes a se manifestar. Em uma noite de lua cheia, a capela parecia vibrar de uma energia pura. Enquanto Maria acendia a última vela, uma onda de calor percorreu seu corpo. Olhando ao redor, viu o olhar de cada fiel, cada lágrima derramada, cada súplica sincera. O cheiro do incenso a envolvia, criando um ambiente onde o sobrenatural e o cotidiano se encontravam. Ela desejava mais do que tudo que o Espírito Santo se manifestasse, e aquela noite seria marcada por um milagre. Não temas, a cura está a caminho. A voz ecoou em seu interior como um trovão suave. Maria parou, em choque, as mãos tremendo enquanto a luz interior se intensificava. Um brilho dourado pareceu iluminar a capela, e em seu coração cresceu a certeza de que sua fé seria recompensada. Agora, ela estava pronta para enfrentá-lo. Sua oração poderosa clamava por um milagre. A comunidade se uniu em um só clamor. O amor de Maria por Lucas reverberava, tocando o céu. Boatos sobre a cura divina corriam pelos corredores estreitos da cidade, e as pessoas chegavam em busca de esperança. Se um milagre estava acontecendo, todas queriam ser parte disso. As tardes de oração se transformaram em festividades, a música e os coros como um grito de união, alcançando estrelas distantes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas o caminho de fé de Maria não estava livre de desafios. Um novo exame trouxe notícias devastadoras. A saúde de Lucas havia piorado. O mundo dela desabou, e em meio ao melancólico silêncio, a dúvida começou a se infiltrar como uma sombra traiçoeira. Como posso ter fé agora? Pensou Maria, seu coração angustiado. Mas a comunidade, unida e fervorosa, não deixou que ela se rendesse. Vamos jejuar juntos. Um dia de oração por Lucas, um dia em que a fé se tornará uma chama inextinguível, exclamou Maria em um momento de renovação. Naquele dia, a igreja se encheu, o calor humano e a comunhão faziam o céu descer à terra. Elas levantavam as mãos, os rostos banhados em lágrimas e oração fervorosa, buscando a presença do divino que prometia ação. Enquanto as vozes se erguiam, uma brisa leve invadiu o espaço sagrado e, naquele instante, tudo mudou. Os murmúrios começaram a se transformar em clamores. A força na sala parecia palpável, até que um idoso, com voz rouca, se levantou. Ele contou uma história de um milagre que havia mudado sua vida e a da sua família. Foi a fé que venceu, ele disse, ecoando a crença que unia todos. Ali, Maria estava à beira de uma nova revelação, entre a esperança e a incerteza. Com as mãos erguidas, esperando a resposta divina, perguntava-se, o que realmente aconteceria com Lucas? A cura prometida viria? E com isso, a história permanece em suspense, à espera do milagre que todos aguardavam, como uma vela acesa na escuridão. As vozes fervorosas ainda ressoavam na capela, como um eco interminável de fé. Maria, ainda absorvendo as palavras do homem idoso, sentiu uma onda de esperança se renovar em seu coração. A cada respiração, ela se lembrava do amor que sente por Lucas, e isso lhe dava forças para continuar a clamar ao céu. Espírito Santo, toque em Lucas, traz cura para nosso filho. O cheiro doce do incenso envolvia todos ali, criando uma atmosfera quase mágica. Maria fechou os olhos e visualizou Lucas, ali, diante dela, saudável.
Ela via o sorriso no rosto dele e sentia a emoção de ser envolvida nos braços do filho. Aquela visão a impulsionou a orar com mais fervor. Não é hora de desistir. A nossa fé é capaz de mover montanhas. Disse para si mesma, enquanto as lágrimas fluíam livremente. A comunidade, tão presente e solidária, começou a responder à intensidade do espírito que ali se manifestava. Um grupo de jovens se uniu ao redor de Maria, formando um círculo de oração. Eles ergueram as mãos, clamando por intervenção divina. Espírito Santo, vem, traz a cura. Maria, agora no centro de tudo, começou a perceber a força do coletivo. A união daquelas pessoas, com suas histórias de fé, criava um manto espiritual que cobria a capela. Ela sentia que, de alguma forma, não era só um clamor pessoal, mas um grito de cada coração que ali estava. Estamos juntos nisso, pensou, enquanto a fervorosidade da oração subia mais alto, como um hino. As promessas de Deus nunca falham! Exclamou uma mulher com um semblante de paz. Sua voz carregava uma certeza que ressoou entre todos. A cada palavra, Maria se sentia mais revigorada. Era como se a presença do Espírito Santo estivesse ali, naquele momento, de um modo palpável. Ela conseguia ver luzes brilhando aos olhos de cada um ali, uma alegria contagiante que ia além do físico. Depois de horas de oração, Maria começou a sentir um calor familiar preenchendo seu coração. Uma calma inesperada invadiu sua alma. O que isso significa? Questionou-se, perplexa ao sentir uma alegria íntima, mesmo diante das incertezas. Como se uma resposta divina estivesse lentamente se aproximando. Subitamente, um estrondo veio do altar. A porta da capela se abriu com um rangido penetrante, interrompendo a serenidade. Um grupo de pessoas estava à porta, ofegantes e emocionadas. Maria! Você precisa vir! Aconteceu algo incrível! Gritou um dos amigos mais próximos de Lucas. Maria antecipou o que estava por vir. Seu coração acelerou, e a capacidade de dar um passo em direção à porta a desafiou. O que aconteceu? Perguntou enquanto a multidão ao redor dela se agitava em expectativa. O médico, ele teve uma mudança inexplicável. É como se a doença tivesse sido retirada. Ele quer te ver. Gritaram eles em uníssono. Maria não conseguia acreditar. A presença do Espírito Santo parecia ter feito o que muitos achavam impossível. O milagre que todos estavam clamando poderia ter chegado. Mas seria isso verdade? Com o coração a mil e a esperança pulsando, Maria se lançou em direção à porta, sentindo a energia de todos a acompanhando. O caminho para Lucas estava iluminado e ela estava disposta a recebê-lo. Mas, logo em sua mente, uma nova questão surgiu. E como será a vida deles daqui para frente? As respostas de Deus às vezes vêm envoltas em mistérios. E naquele momento, Maria teve certeza de que a jornada, por mais incrível que fosse, apenas começava. O que mais o Espírito Santo prepararia para ela e Lucas? E assim, com o coração palpitante, Maria se preparava para o próximo passo, certa de que milagres poderiam ainda estar por vir. As dúvidas e alegrias se entrelaçavam novamente enquanto ela avançava em fé. O que mais o Senhor tinha a revelar? Estariam preparados para o que viria a seguir? Maria atravessou a porta da capela como se fosse levada por uma corrente de fé. O ar fora da capela estava fresco, e ela sentia uma eletricidade, uma expectativa que vibrava ao seu redor. O grupo de amigos que havia ido chamá-la estava quase em êxtase, com olhares brilhantes de esperança. Vamos! O médico está esperando! Um deles segurou sua mão, e ela sentiu a força unida de todos ali, aquela rede de oração que a havia sustentado. Enquanto caminhava, pensamentos e emoções disputavam espaço em sua mente. E se isso for real? E se Lucas realmente estiver bem? As perguntas se misturavam a uma alegria contida, como se as respostas pudessem ser descobertas a qualquer momento. Ao chegar ao hospital, o grupo se aglomerou no corredor. Maria sentia seu coração pulsar descompassado. A expectativa era palpável. Em cada rosto, havia um reflexo das orações que já tinham sido lançadas ao céu. Vamos juntos, com fé, ela murmurou,
E um coro de vozes positivas ecoou em resposta. Quando finalmente entraram no quarto, Maria hesitou por um segundo. Seus pés pareciam colados ao chão. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, tocando o rosto de Lucas, que estava deitado na cama, cercado por equipamentos médicos. Mas havia algo diferente, algo mágico. Ele parecia mais calmo, sua respiração regular alinhada com um semblante tranquilo. Lucas! Chamou Maria, e a emoção quase a sufocou. Nesse instante, Lucas abriu os olhos e sorriu. Mãe! Ele a reconhecera. O coração de Maria disparou. Ali, naquele momento, tudo parecia possível. Você está bem? A voz dela tremia, misturando medo e esperança. Sim. O médico não entende. Ele disse que não há mais sinais da doença. É como se tudo tivesse desaparecido. Lucas falou, a alegria vibrando em suas palavras. Maria mal conseguia processar. A sensação de transformação estava no ar, a sala parecia ter mudado também, aquecida pela presença do Espírito Santo, como se tudo tivesse sido moldado por um toque divino. Os amigos começaram a abraçar-se no corredor. A alegria era contagiante. Maria não conseguia conter as lágrimas. A cura de Lucas era um milagre diante de seus olhos. Ela se prostrou ao lado da cama, agradecendo a Deus em sussurros ardentes. Obrigado, Senhor. Obrigada. Mas à medida que a alegria crescia, uma nova pergunta surgia em seu coração. E agora? Como será a vida daqui para frente? A incerteza, embora suave, a acompanhava. A vida já não poderia ser a mesma. Haveria desafios, mudanças. Como ela poderia manter essa fé intacta? Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto. Desculpe interromper, mas precisamos fazer alguns exames. Prometo que será rápido. Maria assentiu, ainda sob o efeito do alívio. Enquanto os médicos cuidavam de Lucas, o resto da turma se dirigiu à sala de espera, onde poderiam compartilhar a gratidão e a alegria. Maria não parava de olhar para Lucas, procurando por sinais de que tudo estava, de fato, bem. Mas seu coração também estava cheio de uma nova determinação. Aquele milagre não só mudará a vida do filho, mas também a dela. Se o Espírito Santo pode fazer isso, o que mais ele pode fazer? Essa questão ecoava em sua mente e aquecia seu espírito. Assim que a enfermeira saiu, Lucas voltou a olhar para sua mãe. Mãe, você também está diferente. O que aconteceu? Ele observou a mudança, o brilho renovado em seu olhar. Lucas, a fé é poderosa e juntos, nada é impossível para nós. Seus olhos se encontraram, e ali, em meio a um instante sagrado, um pacto silencioso nasceu entre mãe e filho. Com o impulso do novo dia que começava, Maria estava decidida a explorar essa nova jornada, disposta a descobrir os planos de Deus que ainda estavam por ser revelados. O que mais o Espírito Santo tinha em mente para eles? Em um mundo onde a esperança parecia distante, Maria havia aprendido que a fé, quando cultivada, ainda podia trazer luz onde havia escuridão. E assim, com coragem no peito, ela se preparava para enfrentar o futuro, com expectativa e amor. Mas na calada daquela noite, enquanto a fé pulsava dentro delas, uma sombra pairava na distância. O que estaria escondido à frente, além da cura? O dia amanheceu radiante, como se o próprio universo celebre o milagre que ocorreu. Maria sentou-se ao lado da cama de Lucas, admirando o filho e refletindo sobre o que tinha acontecido. Apesar da manhã clara, suas preocupações internas pareciam se agitar como nuvens de tempestade. A vida havia mudado em um instante, mas os temores ainda sussurravam em sua mente. E se, de alguma forma, isso não durar? A enfermeira entrou novamente, com um sorriso sereno. Está tudo bem, sim. Vamos monitorar o Lucas mais um pouco, mas os sinais são muito bons. Maria sorriu, embora a inquietação permanecesse. Ela sabia que, além da cura física, havia algo mais profundo em jogo, algo que precisava ser entendido e nutrido. Lucas, você se sente bem, não é? Ela perguntou, com carinho. Ele assentiu, e os olhos se iluminaram. Estou me sentindo melhor do que nunca, mãe. É como se eu tivesse renascido, ele respondeu,
com uma energia contagiante. A alegria no rosto dele era um bálsamo para o coração de Maria, mas o Senhor parecia querer que ela olhasse além do que estava diante dela. Enquanto o dia avançava, questionamentos e reflexões começaram a tomar forma. Maria decidiu que não iria permitir que o medo a paralisasse. Em vez disso, ela buscaria entender essa nova fase, um espaço onde a fé que tinham cultivado poderia florescer. Uma ideia começou a germinar em sua mente, e se, em vez de temer o desconhecido, ela criasse um momento de oração e agradecimento, não apenas para sua família, mas para todos aqueles que foram tocados por esse milagre? Uma oportunidade de compartilhar a luz que tinham recebido. Ao entrar no corredor do hospital, ela viu mais uma vez o grupo de amigos reunidos. Eles estavam conversando animadamente, ainda vibrando com a feliz notícia. Maria, tomada por um impulso, subiu em uma cadeira e pediu a atenção de todos. Amigos, eu quero agradecer a todos vocês. A cura do Lucas não é apenas uma resposta às nossas orações, mas uma oportunidade que temos de compartilhar a fé que nos une. Começou, com a voz firme e cheia de propósito. As pessoas ao redor se calaram, prestando atenção. Vamos fazer um momento de oração juntos, um agradecimento pela vida, pela cura e pela presença do Espírito Santo em nossa jornada. Queremos convidar todos vocês a se unirem a nós. Um murmúrio de concordância passou pelo grupo, e Maria sentiu sua confiança aumentar. Eles se formaram em círculo, mãos entrelaçadas, e a atmosfera se encheu de amor e expectativa. Enquanto oravam, Maria sentiu o poder do Espírito Santo tomando conta de cada canto do ambiente. As palavras saíam de seu coração, e as vozes se elevavam como um hino de gratidão. Senhor, te agradecemos por tudo. Agradecemos pela cura, pela renovação e pela força que nos une. Que este momento seja um marco em nossa história, um sinal de que tu estás conosco em cada passo que damos. A conexão espiritual entre eles era palpável. Uma luz parecia envolver aquele grupo, e lágrimas de alegria escorriam pelos rostos. Maria sentiu uma leveza no coração, como se uma corrente invisível estivesse libertando seus medos e incertezas. No final da oração, Lucas, iluminado pela presença de Deus, ergueu a voz. Mãe, o que vem agora? O que mais precisamos descobrir juntos? O olhar de Maria se encheu de amor e determinação. Meu filho, o que vem agora é a jornada da fé em ação. Temos um novo propósito, um novo caminho, e precisamos estar preparados para o que Deus tem reservado para nós. E entre a alegria e a expectativa, Maria não podia deixar de sentir que algo grandioso estava por vir. Naquele exato momento, a sombra que havia sentido anteriormente parecia se dissipar, mas uma nova questão surgia em sua mente. Estaremos prontos para os desafios que essa nova fase nos trará? Como um eco na sala, a dúvida reverberava, preparando o cenário para o que estava por vir. O ambiente ao redor se silenciou após a oração, como se o próprio céu estivesse escutando as súplicas feitas. Maria sentiu seu peito apertar-se de emoção, enquanto um novo raio de esperança iluminava suas expectativas. Lucas, agora mais solto e vibrante, parecia ansioso para explorar aquele novo capítulo que a vida lhe oferecia. Ela percebeu que não era apenas uma cura física, mas um convite para uma jornada espiritual que poderia beneficiar muitos outros. A enfermeira, que vinha acompanhando aquele momento especial, se aproximou. Vocês realmente tocaram o céu com essa oração. É impressionante ver a fé de vocês. O amor e a união no grupo de vocês é algo raro, ela comentou, com um sorriso que refletia o brilho da luz que Maria cultivava em seu coração. Isso fez com que Maria se sentisse ainda mais fortalecida, como se cada palavra sua estivesse ecoando em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Precisamos continuar assim, mais unidos do que nunca, disse Maria, com determinação. O que temos aqui é precioso, e podemos usá-lo para aumentar a luz na vida de outras pessoas. Foi então que a ideia de organizar uma vigília de oração surgiu em sua mente. Algo simbólico, algo que reunisse todos ao seu redor. E se fizermos uma vigília para orar por aqueles que ainda enfrentam batalhas semelhantes? Podemos dedicar esta noite para buscar cura e conforto para todos que precisam. Lucas acendeu, animado. Isso vai ser incrível, mãe. Podemos convidar os outros pacientes também. Eles podem se sentir sozinhos e desanimados.
Eles precisam sentir o que nós sentimos agora. A empolgação de Lucas tocou os corações de todos presentes. A ideia virou um projeto, uma missão que transcenderia a simples cura de Lucas. Era um chamado a todos para se unirem na fé e nas orações, formando uma corrente forte de amor e esperança. Vamos dividir as tarefas, sugeriu a enfermeira, já pensando na logística. Podemos fazer cartazes, preparar os cantos da oração e reunir alimentos para acolher nossos amigos. Afinal, o amor se manifesta também na partilha. O grupo começou a se movimentar com uma agitação vibrante e febril. Há um poder transformador na disposição coletiva de servir e amar. Maria observava tudo, sorrindo, sentindo-se subsumida em uma alegria serena. Esse era o propósito que Deus tinha para eles. Quando a noite chegou, o hospital estava mais iluminado do que nunca. As vozes das orações se entrelaçavam, formando uma melodia suave que criava uma atmosfera quase celestial. As luzes das enfermeiras e o brilho dos sorrisos refletiam o chão que se tornava sagrado, um espaço onde sonhos e esperanças se renovavam a cada palavra. No entanto, em meio a tudo isso, Maria ainda carregava um sentimento vago no fundo da alma. Seria esta vigília realmente a resposta que tanto ansiavam? Ou haveria algo mais profundo a ser descoberto? À medida que as horas avançavam, ela lançou um olhar ao céu estrelado através da janela. A dúvida que havia surgido algumas horas atrás ressoava novamente. Estamos prontos para os desafios que essa nova fase nos trará? Se aquela noite trouxesse alterações, seriam capazes de enfrentá-las com a mesma fé que os uniu até então? A pergunta pairava no ar, como uma brisa suave que acaricia o rosto. E ali, entre orações e promessas, Maria sabia que a verdade ainda estava se desenhando. O novo amanhecer poderia trazer surpresas, revelações e desafios, e ela estava prestes a descobrir qual seria o próximo passo nessa jornada de fé que a vida lhe oferecia. O que Deus estaria preparando para eles na continuidade daquela noite? A vigília avançava, e a atmosfera no hospital parecia pulsar com uma energia sobre-humana. Os corredores, que normalmente eram lugares de incerteza e tristeza, agora ecoavam as vozes elevadas em louvor e petições. Maria não podia deixar de se maravilhar com o quão rapidamente o espírito de unidade tomou conta do ambiente. O amor de Deus parecia fluir como um rio, atravessando cada pessoa presente. Sentada em uma cadeira, com os olhos fechados, ela sentia cada batida de seu coração ressoar em sincronia com as orações que se elevavam. O cheiro de incenso e as velas acesas criavam uma aura de paz. As mãos de Lucas estavam juntas, com os olhos brilhando como se ele visse algo que ela não conseguia. A fé do garoto se manifestava em sua forma mais pura, como um testemunho da transformação que já tinha começado a ocorrer. As horas passavam, mas Maria estava imersa naquele momento, quase desconectada do relógio. De repente, uma presença de reverência tomou conta do ambiente. Alguém começou a cantar. A canção, uma melodia suave e antiga, ganhou força à medida que outros se juntavam. Era como se cada palavra ressoasse não apenas naquelas paredes, mas também em cada coração. Quando a igreja ora, as portas do céu se abrem, disse um paciente idoso, com uma voz forte e cheia de esperança. Sua afirmação fez com que todos parassem um momento. Aquela era uma verdade profunda. Maria sentiu o poder dessa declaração reverberando dentro dela. O que eles estavam fazendo não era apenas uma vigília, era um clamor coletivo, uma intercessão que poderia atravessar os limites do que conheciam. As luzes ao redor piscavam levemente, e por um instante, Maria não teve certeza se era a iluminação do ambiente ou o toque do Espírito Santo. Então, um vento fresco atravessou a sala. Ninguém parecia se importar com a origem. Era reconfortante, como um abraço celestial que envolvia todos ali. Sorrisos se espalhavam, e alguns até se deixaram levar a dançar, celebrando de forma inocente o milagre do momento. Mas enquanto aqueles momentos de alegria e transe se desenrolavam, Maria não pôde evitar. Ela ainda tinha questões que persistiam em seu coração. E se? O temor de algo inesperado desviava sua atenção. Ela olhou para Lucas e se lembrou do que haviam passado. Estamos prontos para o que está por vir? E se o que desejamos não for o que Deus tem para nós? Entre risos e cânticos, Maria lembrou-se de que a verdadeira jornada espiritual muitas vezes inclui desafios e testes.
Era na escuridão que a luz se tornava mais clara, e a fé se fortalecia. Ela olhou para o rosto de Lucas, agora iluminado por uma esperança verdadeira, e decidiu entregar suas dúvidas a Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor, sussurrou, como um mantra silencioso. Nós estamos aqui, prontos para te ouvir. O tempo continuou a passar, e pouco antes do amanhecer, algo emocionante começou a acontecer. Uma jovem enfermeira, que até então havia ficado em segundo plano, levantou-se. Com uma expressão de determinação, ela pediu a atenção de todos. Preciso compartilhar algo que aconteceu enquanto vocês oravam, ela disse, a voz embargada de emoção. Vocês não vão acreditar no que vi e ouvi, é um milagre. As palavras dela causaram um burburinho instantâneo. Olhares se cruzaram, estrelas surgiram nos olhos de todos. Aquela era a revelação que muitos aguardavam. O que ela estava prestes a contar poderia mudar tudo. O que seria, afinal? E assim, a expectativa subiu. O coração de Maria acelerou. Estariam eles prestes a testemunhar o que Deus preparou como resposta a tantas orações? Maria prendeu a respiração, seu coração batendo forte. A enfermeira, com os olhos brilhando sob uma luz que parecia ter um brilho próprio, se aproximou. Havia algo no ar, uma expectativa que fazia o ambiente vibrar. Ela começou a falar, cada palavra carregando um peso de revelação. Enquanto vocês oravam, eu estava na sala de emergência e ouvi algo. A enfermeira fez uma pausa, a emoção a dominando. Eu ouvi o nome de um paciente, e não era apenas qualquer pessoa. Era alguém que estava à beira da morte. Sussurros correram pela sala. As mãos se apertaram, e Maria sentiu Lucas ao seu lado murmurando algo em oração fervorosa. Eu não sabia o que fazer. Mas então, algo aconteceu. A pressão na sala mudou. Uma luz invadiu o espaço, e eu vi uma figura, não posso explicar, era como se o próprio céu tivesse aberto. E a voz disse, tua fé te salvou. O murmúrio se intensificou. Maria podia sentir a fé se agigantando. Os olhares se entrelaçavam, e cada coração ali estava batendo acordes de esperança. Quando eu olhei para o paciente, ele despertou. O médico imediatamente fez os exames e não havia mais sinais da doença. Estava tudo limpo. As palavras da enfermeira saíram com uma força que parecia ecoar bem além do teto do hospital. 1 a 1, os presentes começaram a erguer suas mãos, misturando lágrimas de alegria com gritos de louvor. Maria sentiu um calor preencher seu coração, seu corpo vibrava com o poder do que estava ouvindo. É isso que acontece quando a igreja ora unida. A frase de uma mulher no fundo da sala ressoou como uma promessa. Quando dois ou mais se reúnem, Deus é no meio deles. Maria olhou para Lucas, seus olhos pequenos brilhando. O menino estava radiante, quase flutuando com a intensidade da adoração coletiva. Ele levantou os braços e puxou a mãe junto, como se quisesse agarrar aquela verdadeira presença divina. Vamos adorar! Vamos celebrar o nosso Deus que cura! A enfermeira havia contagiado a todos com sua alegria. A música começou de novo, e a vibração da canção era como um convite para todos dançarem. Maria sentiu-se levada por algo maior. Era um chamado de unidade, de celebração. Os lamentos se transformavam em cânticos de gratidão e as preocupações evaporavam como vapor sob o calor do sol. Mas em meio a toda aquela alegria, uma sombra ainda dançava na mente de Maria. As palavras da enfermeira mexeram com algo mais profundo. O que mais está por vir? O pensamento ressoava, quase como um eco insistente. Ela sabia que os milagres não eram apenas respostas, mas também perguntas que Deus colocava diante de nós. A intercessão de um era um convite à resposta de todos. Corações estavam abertos, mas as interrogações também estão no ar. Deus ainda tem segredos a revelar, comunicados a nos mostrar no momento em que as palmas ecoavam e a energia celestial invadia aqueles corredores. Maria percebeu que esse era o tempo de se preparar. Novas bênçãos estavam prestes a ser manifestadas, e o que viria a seguir também era essencial para a jornada que ainda não tinha sido plenamente compreendida. Então, enquanto as vozes se erguiam à altura do céu, uma nova figura surgiu à porta do corredor. Uma mulher, com uma expressão que misturava alívio e temor, estava ali.
Desculpem, eu preciso contar o que aconteceu conosco. As palavras balbuciadas carregavam um peso significativo e imprevisto. Maria sentiu um frio na espinha. O que ela teria a dizer poderia ser a chave para o desdobramento de tudo. O que viria a seguir? Maria observou a mulher se aproximar, seu olhar nervoso contrastando com a intensidade de luz que preenchia o ambiente. A enfermeira, ainda com os olhos brilhantes e emoção no coração, fazia o gesto de convidá-la a falar. Todo o grupo se silenciou, aguardando com expectativa as palavras que poderiam mudar tudo. Meu nome é Lara, começou a mulher, a voz um pouco trêmula. Meu filho, Daniel, estava com leucemia. Nós experimentamos dias de dor e ansiedade. Fomos para lá e para cá, mas a medicina parecia que já não tinha mais o que fazer. Quando soubemos do que estava acontecendo aqui, sentimos uma esperança que não tínhamos há muito tempo. As lembranças inundaram os olhos de Lara, enquanto sua expressão se tornava mais suave. Vocês não têm ideia do quanto as orações de vocês nos tocaram. A cada tarde, quando eu entrava no quarto dele, eu levava um pedacinho da esperança que vocês me enviavam. Meu coração foi renovado por causa da fé de cada um aqui. Maria, com os olhos fixos em Lara, sentiu uma solidariedade poderosa. A dor da mãe ressoava dentro dela, mas havia uma determinação taciturna no olhar de Lara. Ela prosseguiu. 2 noites atrás, enquanto todos vocês estavam orando, Daniel começou a se sentir melhor. A febre que o acompanhava por dias foi embora, e naquela manhã os exames mostraram que não havia mais sinais da doença. Ele está curado. Um grito de alegria explodiu na sala. Maria mal podia acreditar. As palmas estrondaram como uma tempestade de alegria, e as lágrimas que escorriam pela face da mulher tornaram-se uma celebração coletiva. Rios de louvores se erguiam a cada ronda de aplausos, parecendo antecipar a chegada de algo ainda maior. Deus nos ouviu! Alguém exclamou ao fundo. As vozes se misturavam, formando um coro poderoso de gratidão. Maria sentiu um calor incomparável, como um abraço divino envolvendo seu coração. Era como se cada oração e lágrima tivessem se unido em uma corrente feroz de fé. Mais, mesmo no meio da celebração, uma sensação de expectativa pairava no ar. Havia algo mais a ser revelado, algo além daquela cura impressionante. Maria olhou nos olhos de Lucas e o viu completamente absorvido, absorvendo aquela atmosfera celestial. Eu não sabia que tinha tanto poder em apenas acreditar, sussurrou ele, quase para si mesmo. A ingenuidade infantil daquela afirmação vibrou em Maria, tocando suas fibras mais profundas. Enquanto a música e os louvores continuavam a ecoar, Lara elevou as palmas. Há algo que me pesa no coração. Essa cura é maravilhosa, mas eu sinto que Deus na verdade está nos preparando para algo ainda mais profundo. Existem mensagens e propósitos que temos que revelar. Um silêncio profundo caiu sobre a sala, como se o próprio tempo parasse. Todos estavam atentos, absorvendo aquelas palavras. O que ela queria dizer? O ambiente carregava uma expectativa palpável, e cada batida do coração parecia acompanhar o compasso daquele momento. Maria sentiu sua respiração acelerar enquanto Lara prosseguia. Sinto que Daniel não é o único que precisa de cura. Há muitos desesperados por essa mesma luz que alcançou seu filho. O que ela queria dizer poderia desencadear uma transformação incomensurável na vida de muitos. E o que poderia acontecer se, de fato, o que Deus planejava estava prestes a ser revelado? As interrogações pairavam no ar, e uma nova onda de esperança começou a se formar. Preparem-se, sussurrou Lara, porque o que vem a seguir está além da nossa imaginação. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que seria? Estavam todos prestes a entrar em uma nova etapa da fé e da missão. As palavras de Lara ecoavam como um chamado que não podia ser ignorado. A verdadeira jornada espiritual estava apenas começando. E o que viria a seguir? Enquanto a atmosfera vibrava com a energia contagiante da alegria e da expectativa, Maria sentiu uma profunda conexão com algo maior. Ao olhar ao redor, viu rostos iluminados pela fé, corações pulsando com uma única esperança. A música ainda ressoava e as vozes, embora em euforia, ecoavam em um tom reverente. Era como se todo aquele grupo estivesse sintonizado em uma frequência divina, esperando o que estava por vir. Precisamos nos unir, disse Lara, com os olhos brilhando de determinação.
Não é só sobre mim ou sobre Daniel. É uma convocação. Deus está nos chamando a agir, a ser a luz na vida de outros que não sabem mais a quem recorrer. Aquelas palavras não eram só inspiradoras, eram como um chamado profundo. Maria sentiu que a sua fé, muitas vezes abalada, agora estava se firmando com uma força renovada. E se o que Lara estava dizendo era verdade? E se a cura de Daniel fosse apenas o início de uma nova jornada, não apenas para eles, mas para muitos outros? Vamos orar juntos! Exclamou uma voz entre a multidão. Gradualmente, outros começaram a se juntar à ideia. Um círculo se formou, e mandando a energia da esperança, cada pessoa tomou a mão de outra, como se ali formassem uma corrente sagrada. Maria se viu no meio da roda, as mãos entrelaçadas com pessoas que nunca havia visto antes, mas que naquele momento se tornavam parte da sua família espiritual. Era como se, através das orações, eles estivessem tecendo uma rede de amor e compaixão. Senhor, começou Lara, nós te adoramos e te glorificamos. Pedimos que a sua luz ilumine aqueles que ainda estão na escuridão. Que a sua cura alcance os doentes, os aflitos e os abandonados. Que nós sejamos instrumentos da sua paz e esperança. Usa-nos para fazer milagres, assim como fizeste com Daniel. Os olhos de todos estavam fechados, mas os corações estavam totalmente abertos. O fervor nas vozes aumentava, e era evidente que a presença de Deus estava ali, preenchendo aquele espaço com um amor tangível. Maria sentiu uma onda de emoções: avivamento, resignação, entrega. Era como se cada palavra estivesse perfurando as paredes do seu ser, trazendo à tona tudo que estava acomodado e adormecido há muito tempo. A oração continuou, envolvendo a todos em uma atmosfera de expectativa. O que poderia acontecer em apenas 3 dias? Poderia haver um milagre à espreita? Maria imaginou rostos conhecidos, pessoas amadas que lutavam contra suas próprias batalhas. O desejo de interceder por eles passou a inundar seu coração. Maria, você tem alguém para orar? Sussurrou Lucas, procurando seus olhos. Ela hesitou por um momento, mas logo a imagem de sua amiga Joana, que estava passando por momentos bem difíceis, surgiu em sua mente. Com um aceno afirmativo, Maria disse: sim, quero orar por Joana. Ela precisa de esperança agora. E assim, conforme mais pessoas começaram a compartilhar nomes e histórias, a energia na sala se intensificou. Havia um propósito maior sendo revelado, e a convicção no coração de Maria crescia. Se muitos clamassem ao Senhor, as correntes da dor e do desespero poderiam se despedaçar. Preparem-se para a manifestação do divino, murmurou Lara em meio a um clamor fervoroso. As palavras ecoaram na mente de Maria enquanto ela repetia em seu coração. E se tudo aquilo não fosse apenas uma oração, mas sim um movimento de cura e transformação em massa? O que aconteceria? Uma onda de luz pareceu varrer a sala, e aí, em meio a lágrimas e risos, todos levantaram os olhos para o céu, sem saber que estavam prestes a experimentar algo sobrenatural. Era como se a própria esperança fizesse eco, reverberando por todo o lugar. Seria possível que um novo tempo de milagres estivesse prestes a se desenrolar nas próximas horas? O que Deus já tinha preparado para aqueles 3 dias, e a pergunta continuava a flutuar, uma expectativa vibrante no ar silencioso. O que viria a seguir? A luz da manhã entrava pela janela do hospital, iluminando o quarto de Lucas, onde Maria havia passado a noite em oração. O calor suave da nova manhã trazia consigo a promessa de novos começos. Ao abrir os olhos, Maria sentiu algo diferente em seu coração, um renovado desejo de buscar ainda mais a presença do Senhor e entender o propósito divino para aquele momento. Lucas, agora cheio de vida, olhou para a mãe com um sorriso radiante. Mãe, você se sente bem? Você está mais iluminada. Ele não sabia que as noites em claro haviam sido preenchidas de intercessão, lágrimas e promessas feitas a Deus, e que a esperança, uma vez quase apagada, agora ardia como uma chama inextinguível. Estou sim, meu filho. Vamos começar o dia agradecendo pela sua vida e pela cura que recebemos. Maria respondeu, e seus olhos brilhavam com um amor profundo. Era hora de compartilhar suas experiências de fé e convidar outros a se sentirem também acolhidos pelo Espírito Santo. Ao longo do dia, Maria e Lucas conversaram com outros pacientes e seus familiares,
compartilhando não apenas o relato do milagre de Lucas, mas também a força que receberam através das orações coletivas na vigília. O impacto da cura estava se espalhando como um fogo que se alimenta do vento. Havia um despertar espiritual fluindo por todo o hospital. A enfermeira que havia compartilhado a história do milagre comovente de outro paciente sentou-se com Maria e Lucas. Vocês não têm ideia do que a vida de Daniel e de sua mãe fizeram por nós. A fé deles foi uma luz para muitos. Precisamos continuar esse movimento. Ela falou com uma intensidade que ressoou dentro de todos. Naquela tarde, Maria decidiu agir. Com a bênção de Lucas, a enfermeira e outros pacientes que se juntaram a eles, começaram a organizar uma semana inteira de celebrações e orações no hospital. Seria uma oportunidade para pessoas que estavam cansadas e desoladas se unirem, para que cada um pudesse sentir a força da comunidade e a manifestação do poder de Deus. A conexão que todos tinham desenvolvido os levava a sonhar em grande. Vamos convidados todos que puderem vir. Precisamos levar essa mensagem de esperança e cura, disse Maria. E assim, planos foram feitos, convites foram entregues e um novo movimento estava prestes a nascer. Nos dias que se seguiram, muitas pessoas apareceram. Cada testemunho compartilhado, cada oração oferecida dilatava ainda mais a atmosfera carregada do hospital. As paredes, que antes pareciam apenas frias, agora eram testemunhas de algo extraordinário, a revelação do amor divino ao povo, restaurando vidas e corações. Na noite da vigília final, a capela improvisada estava repleta de pessoas. Pais, filhos e até enfermeiros estavam juntos, rendendo-se à vontade de Deus num clamor fervoroso. Maria sentiu todos aqueles corações batendo em uníssono, e a ideia de que cada indivíduo tinha um papel a cumprir na história de transformação os motivava a continuar. No apogeu daquela noite, Lara se levantou e falou: Estamos aqui, diante do nosso Criador, como testemunhas do que Ele fez. As correntes da dor estão se quebrando, e a luz da esperança não só alcançou a vida dos nossos filhos, mas agora se irradia para todos nós. Com a voz embargada de emoção, ela pediu que cada um começasse a levantar suas vozes em adoração, criando um culto de ação de graças. O som que se seguiu encheu o espaço, um coro de louvores subindo como um incenso diante de Deus. As lágrimas escorriam pelos rostos, mas agora eram lágrimas de alegria e gratidão. O medo e a dúvida, que um dia dominaram, se dissolveram no poder da adoração coletiva. Maria olhou ao redor e viu como a fé dela se multiplicara em cada coração ali presente. O que começou como clamor por uma única cura se transformará em um movimento de fé e unidade, uma comunidade de amor que iria além da dor. Com os corações cheios, a certeza de que algo grandioso estava por vir se espalhou entre todos. E assim, enquanto as vozes de adoração ecoavam elevadas, cada indivíduo ali sabia que estava preparado para qualquer desafio que a vida trouxesse, porque agora, eles eram portadores de cura e luz, sem dúvida do que Deus podia fazer, e com o compromisso de espalhar essa esperança a muitos mais. A noite se encerrava, mas a história de cura e transformação apenas começava. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação do poder divino.